Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 8 de novembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:09. E você pode participar do nosso telejornal através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. O número está aqui embaixo da sua tela. Lembrando que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Tá com o seu celular aí perto? Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e aponta para este QR Code aqui e já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. Confira agora os destaques de hoje. 43ª Audiência Pública discute projeto de lei complementar sobre o regime de previdência para os servidores públicos de Campinas. Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, presidida pelo vereador Zé Carlos, vai levar novas demandas ao governo do estado. Reclassificação da Alberto Panzan e iluminação em pontos de rodovias que cortam a região. Vereadora Mariana Conte questiona a prefeitura sobre o atendimento a mulheres em situação de violência atendidas pela rede municipal. E no esporte, em jogo sem VAR, Guarani reclama da arbitragem e fica no empate com o Vila Nova em 2-2. Ponte Preta vence CRB no Moisés Lucarelli e abre 4 pontos da zona de rebaixamento. Então já tudo sobre Campeonato Brasileiro da Série B, já que é reta final. A partir de hoje restam apenas 4 rodadas, tanto para o Guarani quanto para a Ponte Preta. A gente atualiza, mostra os gols e também os próximos confrontos. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios e nós começamos com as notícias da Metrópole de Campinas, naquela atualização diária dos casos da Covid-19. Então seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até este domingo, o Brasil somava 21.880.439 casos acumulados. São 6.115 novos casos nas últimas 24 horas no país, que soma 609.447 óbitos, com um registro de 59 novos óbitos nas últimas 24 horas. No estado de São Paulo, são 4.412.882 casos da doença, com 152.527 óbitos no acumulado. E agora a gente fala um pouquinho sobre vacinação. Aqui em Campinas, o site é o vacina.campinas.sp.gov.br. A gente lembra que nós tivemos aí tardes na última semana, na última quinta e na última sexta do Vacina Mais, lá no distrito do Ouro Verde, né? E a gente continua aí, para essa ação já acabou, então são só os outros agendamentos para outros grupos. E em função da retomada das atividades, Gabriel, a Devisa, né, o Departamento de Vigilância, emitiu uma nota na última sexta-feira esclarecendo sobre a apresentação do comprovante de vacinação. Olha, o comprovante de vacinação ou exame só é obrigatório em cinemas, teatros, missas e cultos. Não, nesses locais não é obrigatório, é facultativo. Okay. Essa nota esclarece, né, justamente o documento explica que são considerados eventos apenas atividades que gerem aglomeração. Por exemplo, um jogo num estádio de futebol, um show em um estádio de futebol, aí nesses casos que entra essa regra. Isso por quê? Porque nós tivemos alguns eventos no final de semana aqui em Campinas, aí gerou essa dúvida, então a nota é essa. E aí a gente tem, voltando à vacinação da Covid, aí os grupos que estão sendo imunizados neste período, né? Nós temos a dose adicional para trabalhadores da saúde e também da Unicamp e ainda a dose adicional para idosos ou pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos.
Temos a aplicação das vacinas da Pfizer para os adolescentes e ainda essa possibilidade de vacinação para todas as pessoas a partir de 18 anos. Então, a gente aguarda Campinas aí, que já aplicou mais de 1.800.000 doses. A gente tem aí uma atualização que foi feita na última quinta-feira. Então, sempre a gente vai atualizando conforme os dados emitidos pela Prefeitura de Campinas, que na tarde dessa segunda-feira atualiza casos da Covid-19, internação, aplicação de vacinas e amanhã a gente apresenta aqui Notícias da Metrópole. Combinado, então. Amanhã, informações atualizadas sobre as aplicações de doses aqui na cidade de Campinas. E falando sobre vacinação, olha, não é só da Covid não que tem vacinação. Em função da baixa procura, inclusive, foi estendida a campanha da multivacinação em todo o território nacional e em Campinas não poderia ser diferente. Acompanhe as informações com Michel Amorim. A campanha de multivacinação ganhou mais 30 dias de prorrogação em Campinas. Sobre esta medida, a médica infectologista e coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura explicou o objetivo da campanha. Os pais parem um pouco nesse momento e levem as crianças para atualizar a carteira de vacinação. Aproveitar a oportunidade que a gente está começando a melhorar a situação do Covid, né? Quem sabe no fim da pandemia, a gente espera, e levar todas essas crianças para que elas tomem as vacinas dela que elas não tomaram quando elas deviam ter tomado há um ano atrás ou que elas deveriam ter tomado há 2, 3 meses e estão atrasadas. Segundo a Prefeitura, no primeiro período da campanha, 5.117 crianças menores de 1 ano de idade foram levadas às unidades de saúde. Destas, 4.509 estavam com a carteira desatualizada. Na faixa etária entre 1 e 4 anos, 4.898 procuraram os centros de saúde e 2.687 precisaram receber as vacinas. Já na idade entre 5 a 14 anos, de 7.910 pessoas, 4.147 precisaram ser vacinadas. Ainda que a gente tenha, por exemplo, na maior parte das nossas vacinas, uma cobertura vacinal de cerca de 80%, 82%, a gente tem que lembrar que a meta mínima de cobertura é de 90% de crianças imunizadas, né, vacinadas com determinada vacina, né? Porque quanto mais gente tiver protegida, menor a chance de circular vírus e bactérias que essas vacinas protegem. A vacinação vai continuar de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 da manhã, em 65 dos 67 centros de saúde do município, exceto os centros Boa Esperança e Carlos Gomes não fazem vacinação. Para receber a dose, é preciso levar o documento de identificação com foto e, se tiver, a carteira de vacinação. Então, muitas vezes os pais ficam perdidos, né, no calendário vacinal da criança, não sabem o que elas têm que vacinar, qual dose que perdeu, né? E quando tem mais de um filho, quando tem, por exemplo, 3 filhos, aí o pai fica completamente, o pai e a mãe se perdem totalmente. Então, tem que aproveitar a oportunidade, vai até a unidade de saúde, que o objetivo é tirar a dúvida e a unidade vê e olha se tem alguma dose atrasada. Se tiver dose atrasada, ela completa o esquema. Olha, então, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 11 horas, procure o centro de saúde mais próximo da sua casa. Não tenho certeza se meu filho tomou essa ou aquela vacina. Vá até o centro de saúde, que lá eles têm toda essa relação de vacinados e todo o esquema vacinal. Tenho a carteirinha, não tenho a carteirinha. Pode, mesmo assim, o importante é que a maior parte esteja imunizada. Exatamente. Mirna Abreu, quando a gente fala sobre vacina contra a Covid-19, a gente sempre reforça aqui o site vacina.campinas.sp.gov.br. Agora a gente vai falar sobre dengue. E aí, quem está em casa só substitui o vacina por dengue. Está aqui o site aberto, dengue.campinas.sp.gov.br, porque nós vamos falar sobre uma semana importante que começa hoje. É uma semana estadual de mobilização para a prevenção das arboviroses,
com foco justamente no Aedes aegypti, aquele mosquitinho lá que insiste em nascer em criadouros, aí onde tem água parada. Então, são 13 ações aqui em Campinas, programadas com cursos, ações educativas e controle dos criadouros. A ideia é justamente eliminar esses criadouros para que esses mosquitos não nasçam, eles que são, além da dengue, tenham também a zika e a chikungunya. E é importante que a gente possa eliminar esses criadores. Então, a gente tem aqui nesse site, dengue.campinas.sp.gov.br, as ações de mobilização. Essa semana, inclusive, as equipes da saúde, olha, até sexta-feira, hoje tem ação no Taquaral, hoje e amanhã. Também tem quarta no Parque São Quirino, na quinta e na sexta na região do centro e no sábado no São Quirino, que é a ação de controle de criadouros. Também temos lá na Visa Noroeste a semana toda no Parque Valença 1 e 2, na Visa Norte de segunda a quarta no Jardim Rosália, Parque Família, Residencial Beira Rio, Chácaras Três Marias, Núcleo Residencial 7 de Setembro, Portelinha, Vila Régio e Vila Francisca. Esse é para o pessoal que mora ali no distrito de Nova Aparecida e também no conjunto habitacional Padre Anchieta. Já na região sudoeste da cidade, nós temos de segunda a quarta ações no Jardim Itatinga, Chácaras Aeroporto, Jardim Nossa Senhora Aparecida, quinta e sexta no Recanto do Sol 1 e Chácara Santa Letícia. Na Visa Sul, segunda e terça-feira no Jardim Estoril e Jardim Samambaia e na quarta e quinta na Vila Anhanguera, Jardim Dom Nery e São Bernardo. Então você que mora ou tem um comércio, a gente lembra que os funcionários da Devisa, da Secretaria, eles estão com crachá, apresentam um crachá e você abre então a porta para que eles possam entrar e fazer aí essa ação para eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti. De acordo com a Secretaria de Saúde, olha, são bairros Centro, Cidade Satélite 1, Mauro Marcondes, Alvorada, Jardim Lisa, Jardim Melina 1, Jardim Nova Europa, Jardim Planalto de Viracopos, Residencial Campo Florido, Taquaral e Vila Prós de Souza são as áreas em Campinas com maior casos de dengue aqui na cidade. Por isso é preciso que essa ação, ainda mais agora, começa período de chuva, a gente precisa eliminar os criadouros. Entre 1º de janeiro a 30 de setembro, nós tivemos 40.397 toneladas de resíduos despejados irregularmente na cidade, ou seja, não é também a casa, sabe aquele terreno baldio do lado da sua casa, você joga uma latinha, joga alguma coisa? Isso pode ser um criadouro de dengue, então de mosquito Aedes aegypti, que é justamente o que pode causar a dengue. Nós temos ainda 8.052 toneladas de resíduos de operação Catatreco, mais 84.522 toneladas de resíduos nos ecopontos. Você que tem um ecoponto perto da sua casa, não jogue esse lixo no terreno baldio, leve até o ecoponto justamente para que a gente possa, junto com a prefeitura, também cada um com a sua responsabilidade, né, claro, Gabriel, participando dessa campanha para eliminar os criadouros do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, que além da dengue também transmite a zika e a chikungunya. Então vamos todos nessa campanha aí. Já temos muitas preocupações, né, com a Covid-19, com outras doenças, então a gente não precisa de mais uma. Então, se nós fizermos a nossa parte, a prefeitura fazendo a parte dela também, a gente consegue, então, erradicar ou diminuir muito os casos aqui na nossa cidade. Mina Abreu, para quem está com dívidas com a prefeitura, tem até quando para poder acertar? Tem até o dia 22 de novembro. Você que tem IPTU, ISSQN ou outro imposto municipal atrasado, olha, pode entrar diretamente no site de refinanciamento das dívidas da prefeitura, que já teve mais de 34 mil acessos. Entre os serviços mais acessados estão tutoriais, como fazer credenciamento e também dúvidas como gerar guias de pagamento à vista. Tudo isso tem lá no site campinas.sp.gov.br/refis 2021. Então você pode, até o dia 22 de dezembro, entrar lá, ver se tem alguma dívida e fazer esse refinanciamento. E a gente lembra
que esta é uma lei que passou aqui pela Câmara Municipal de Campinas e foi aprovada, e ela dá descontos para quem quer acertar as suas contas com o município. Pode ser feito esse parcelamento em até 60 vezes para dívidas de até R$ 1 milhão ou até em 96 vezes para débitos superiores a este valor. Os contribuintes com débito superior a partir de 2020 terão descontos maiores nos juros e multas, que ficarão entre 80% e 100%. Para quem tem débitos até 2019, os descontos serão de 50% a 80%. E para quem optar pelo parcelamento nos dois casos, não haverá encargos para a negociação de até 12 parcelas. E a partir de 13 parcelas, os encargos financeiros são de 2% ao ano. Então, é uma grande oportunidade para você deixar as suas contas com o município em dia. Mirna Abreu, amanhã, terça-feira, 3 bairros de Campinas vão ficar sem água por conta de obras da Sanasa. São bairros lá do distrito do Campo Grande. É o Florence 2, o Núcleo Residencial 3 Estrelas e o Núcleo Residencial Parque da Amizade ficarão sem água das 8 da manhã às 5 da tarde para o serviço de interligação de redes. Então, você que mora ou trabalha nessa região, faça a reserva de água hoje. E agora a gente incentiva a leitura. Você que está nos acompanhando está lendo qual livro neste momento? Nenhum. Se for essa a sua resposta, a gente tem um recado importante para você, porque tem uma feira do livro acontecendo perto do centro da cidade, né? Um lugar importante também, que é o Largo do Rosário. Isso, ali quem passa pelo Largo do Rosário, ali entre as avenidas Francisco Glicério, a Rua Barão de Jaguara e também a General Osório, vai ver ali umas tendas, gente. É a Feira Popular do Livro, que fica instalada até o dia 30 de novembro, funcionando das 8 da manhã às 8 da noite, com mais de 1.200 títulos com desconto de até 70% no preço de capa. A feira é apoiada pela Secretaria de Cultura e Turismo aqui da nossa cidade e são livros, olha, sobre vestibular, quadrinhos, livros infantis. Poderão ser encontrados livros de R$10, R$20 e outros valores também. Então, você que é amante de livros e às vezes gosta daquele livro que hoje muita gente lê no computador, no iPad e tal, mas às vezes a pessoa gosta daquele livro físico, mas fala, tá caro. Não, ali tem a preço popular. Lembrando que vai até, então, 30 de novembro, no Largo do Rosário, no centro de Campinas, a Feira Popular de Livros. E é muito bom, né? Para nossa imaginação, para adquirir vocabulário, a leitura é de fundamental importância. Então, não deixe de frequentar, então, a Feira do Livro no Largo do Rosário. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos sobre as notícias do Legislativo que envolve a Câmara de Campinas. A gente começa falando sobre o Parlamento Metropolitano. Porque na última sexta-feira, a Associação do Parlamento Metropolitano teve um encontro na Câmara de Cosmópolis para discutir diversas demandas da região que serão encaminhadas para o governo do estado. Quem acompanhou tudo é Viviane Novaes, que traz as informações agora. Foi no plenário da Casa de Leis de Cosmópolis que os parlamentares se reuniram. O primeiro a falar foi o prefeito da cidade, que ressaltou a importância deste tipo de encontro. Os nossos municípios eles estão conurbados. Os problemas que ocorrem aqui em Arthur Nogueira ou ocorrem em Paulínia refletem em Cosmópolis. Diversos temas foram abordados durante 3 horas de reunião. Isso tem enriquecido as nossas reuniões. Você vê que nós temos questões de pedágio, nós temos questões de mobilidade na área de agricultura dessas cidades menores que ainda vivem, né, muitas vezes, por conta das agriculturas ao seu redor, do núcleo habitacional, do perímetro da cidade. Então isso é importante, isso enriquece as nossas reuniões. Destaque para a moção de apelo do vereador Eduardo Magoga de Campinas, que solicita ao governo do estado a reclassificação da rodovia Adalberto Panzan. E eu estou pedindo a reclassificação da Adalberto Panzan, porque hoje ela não é mais a continuidade da Bandeirantes. A Bandeirantes hoje ela vai para Hortolândia e vai para Limeira. Então ficou um curto trecho que ainda continua com a classificação 0. Isso tem trazido um fluxo enorme na SP-101, que passa por cima da Adalberto Panzan.
Então, reclassificando essa rodovia, nós podemos abrir as tão sonhadas alças de acesso para tirar o fluxo dessas rodovias e ter o acesso mais rápido ao interior e à rodovia Dom Pedro. Também marcaram presença as vereadoras Cristiane Regina Paes e Eliane Lacerda, ambas de Cosmópolis, que apresentaram demandas da cidade que afetam toda a região da RMC. Renato Trevenzoli, presidente da Câmara Anfitriã, ressaltou a importância de discutir temas relacionados principalmente à área da saúde. A questão da saúde, que como nós vimos aí nas falas dos presidentes, é um problema que atinge todas as cidades da nossa região. Então, com certeza, agora, com o engajamento do parlamento, nós conseguiríamos aí bons resultados para toda a região. Agora, o presidente do Parlamento Metropolitano deve levar as demandas para o governo do estado. Nós estamos marcando uma reunião já com o vice-governador, Rodrigo Garcia, para estar levando essas demandas do Parlamento Metropolitano, para que a gente estejamos atentos para essas questões que são discutidas aqui dentro do Parlamento. Estamos aguardando aí uma posição dele. Ele no último encontro que eu tive com ele em Indaiatuba, ele falou que precisa realmente abrir uma agenda para estar recebendo o Parlamento, para onde nós vamos levar todas essas demandas, que são imprescindíveis para a nossa região. Bernabré, é hora de nós repercutirmos aqui as audiências públicas que aconteceram aqui no plenário da Câmara Municipal na última sexta-feira. Pela manhã, a audiência pública foi comandada pela Comissão de Política Social e Saúde. Isso mesmo, e de manhã a discussão foi em torno do projeto de autoria do prefeito que trata do Conselho Local da Rede Mário Gatti. Confira os detalhes com Michel Morim. Sob o comando do vereador Paulo Haddad, que é presidente da Comissão Permanente de Política Social e Saúde da Câmara, foi feita uma audiência pública para debater o projeto de lei complementar número 60 deste ano, de autoria do prefeito municipal, que revoga o parágrafo único do artigo 47 da Lei Complementar 191 de 2018. Havia nessa lei complementar a criação de mais um conselho, dentro da rede Mário Gatti. Nós já temos os conselhos nas unidades, que a população já se faz representar. Então seria a criação de mais um conselho que não haveria necessidade, haja vista que já nas unidades a população já participa, esses conselhos já são atuantes. Então criaria-se mais uma ferramenta que seria, vamos colocar assim, inócua, não teria uma finalidade tão importante, né, quanto a exercida pelos conselhos locais. Esteve presente na audiência pública o procurador da Rede Mário Gatti e o vereador membro da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara, o vereador Cecílio Santos. Paulo Haddad comentou a importância do conselho já existente. A população que está lá na ponta está vendo quais são as necessidades, a cobrança, né, dos gestores públicos. Isso chega até o executivo para que ações possam ser tomadas, seja pela Secretaria de Saúde ou outras secretarias envolvidas na gestão da coisa pública ou do Serviço Público de Saúde. O projeto de lei complementar da Prefeitura seguirá em tramitação no Legislativo. Esse projeto vem para casa para votação, né? A gente vai votar em primeira e segunda votação, com certeza vai ser aprovado, né? E porque se faz necessário, um projeto que tem que ser revogada essa lei, esse artigo, na verdade, né? Que é o artigo 47, que não tem função nenhuma, vamos colocar assim. E na última sexta-feira também aconteceu aqui na Câmara uma audiência pública que discutiu o regime previdenciário dos servidores públicos. Uma ampla discussão com a participação de vereadores e também de servidores. A reportagem é de André Aranha. Quem comandou a 43ª audiência pública na última sexta-feira foi o vereador Igor Diego, que é membro da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade. E eu declaro aberta a 43ª audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade para debater o projeto de lei complementar, o PLC número 56/2021, processo 234-119, de autoria do prefeito municipal, que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos do município de Campinas, titulares dos cargos públicos de provimento efetivo da administração direta, suas autarquias, fundações e a Câmara Municipal,
fixa o limite máximo para a concessão da aposentadoria e pensões pelo Regimento Geral da Previdência Social. Estabelece os parâmetros para adesão ou criação de planos de benefícios e respectivo regulamento, na forma e nas condições em que especifica. Vereador Igor, acho que é importante essa sessão, essa audiência aqui hoje, para debater um tema importante para a cidade, importante para os servidores, porque uma decisão tomada aqui na aprovação de um projeto vai impactar na vida dos servidores e das suas famílias. Nós temos mandato de 4 anos, mas a aposentadoria do qual nós estamos trabalhando hoje, debatendo esse projeto, ela é futura. O secretário municipal de Justiça, Peter Panuto, e a secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Eliane Jocelaine, falaram sobre o assunto. E há, sim, uma obrigatoriedade de que nós tenhamos esse PLC. Há, sim, uma obrigatoriedade que está circunscrita na emenda constitucional, e todos os senhores podem ler a emenda constitucional. Está assentada, inclusive, nas comunicações aos prefeitos direcionadas pelo órgão controlador, pelo órgão fiscalizador, que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O presidente do Camprev, Marionaldo Fernandes Maciel, também esteve no plenário da Câmara Municipal de Campinas e foi questionado sobre dúvidas referentes ao projeto. Os vereadores Paulo Búfalo e Cecílio Santos e as vereadoras Guida Calisto, Mariana Conte e Paola Miguel se posicionaram contrários ao projeto. Os servidores serão responsáveis por pagar suas próprias aposentadorias daqui a 25 anos. E isso afeta todo mundo na cidade de Campinas. Essa previdência é baseada na previdência chilena, que quebrou. Hoje, os aposentados chilenos recebem menos de 40% do salário mínimo. O vereador Luiz Rossini falou sobre o tema. Primeiro, eu acho que tanto pela manifestação dos servidores, quanto pela colocação dos vereadores, que até me anteceberam, mostra que esse tema é um tema muito sensível, porque mexe com a vida de uma população enorme de servidores, e por isso tem que ser tratado com toda a responsabilidade, serenidade que o assunto requer. O público presente pôde fazer perguntas e o vereador Igor Diego, em entrevista à TV Câmara, fez um balanço da audiência pública. Então é um projeto que, como a gente pôde escutar aqui, ele prevê alterações nessa questão previdenciária local aqui no município de Campinas, e essa lei vai valer, caso seja aprovada, agora ela passa então pela legalidade, depois ela vem para o plenário para a gente discutir o mérito, tá? Então, se essa lei, caso for aprovada nesses próximos passos e sancionada pelo prefeito, ela passa a valer para os funcionários novos, tá? Não são para os funcionários já ativos. Segundo os esclarecimentos do Executivo, foi esse o entendimento que a gente tivemos. Mas observação importante, a gente se concentrou mais nas questões da legalidade, esclarecer as dúvidas do Legislativo, para que a gente, na Comissão de Constituição e Legalidade, ao qual faço parte, presidida por vereador Carmo Luiz, que a gente possa ter embasamento, subsídios para poder votar com clareza num projeto tão importante como esse. E Mirna Abreu, a gente fala também sobre a ação dos parlamentares. A vereadora Mariana Conte protocolou um requerimento. Ela, que é a presidente da Comissão da Mulher, questiona a prefeitura sobre a rede de atendimento à mulher vítima de violência. Acompanhe. No requerimento protocolado pela vereadora Mariana Conte, a parlamentar solicita à Prefeitura de Campinas um relatório contendo estatísticas e o fluxo de atendimento das mulheres em situação de violência que são atendidas pela rede municipal. Essa foi uma deliberação que nós tomamos na reunião da Comissão da Mulher, e esse levantamento das informações é exatamente para a gente verificar a situação e o serviço de atendimento às mulheres em situação de violência. A gente sabe que na pandemia a gente teve uma redução do número de ocorrências, da procura no próprio centro de referência da mulher, mas a violência contra a mulher continuou e se agravou. Um relatório da Confederação Nacional dos Municípios, divulgado este ano, apontou que em 483 cidades do Brasil houve
houve aumento do número de casos de violência contra a mulher durante a pandemia, isso só em 2020. O número representa 41,9% dos municípios brasileiros. Em mais de 20% deles, o que mais cresceu foram casos de agressão física e verbal. Para a vereadora, porém, o desafio é lidar com as subnotificações de quem não pede ajuda porque não pode. Nós temos o Disque 180, temos o Centro de Referência, tem as delegacias da mulher, que são todos espaços que acolhem e que fazem, digamos assim, que é onde a mulher pode procurar ajuda. Mas a gente precisa que isso seja aprimorado, porque a gente sabe que nem sempre é acessível, falta conhecimento, falta condições concretas, muitas vezes a mulher tem medo, ela não sabe como lidar, quer dizer, ela não tem orientação jurídica de como fazer. Com esse requerimento, nós estamos questionando, né, solicitando à Coordenadoria da Mulher que nos encaminhe os novos fluxos, porque houve aí numa fala, inclusive eu e as outras demais vereadoras fizemos uma visita no Centro de Referência, estivemos lá e a Coordenadora da Mulher falou que houve uma mudança no fluxo do encaminhamento das mulheres que procuram o Centro de Referência. Então nós estamos solicitando que se formalize essa mudança no fluxo e que a gente possa ter então as estatísticas para fazer comparações no pré, durante e no pós-pandemia, para inclusive isso se tornar a elaboração de políticas. E hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 26ª. Isso, e hoje são muitos projetos na pauta. A gente lembra que na reunião da última quarta-feira nós tivemos aí a queda da reunião ordinária, então aqueles projetos estão previstos para serem analisados nesta noite. Acompanhe agora a pauta completa. A votação começa com a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera a lei de 2001 do IPTU em Campinas. A propositura tem por finalidade ajustar a legislação para evitar sobreposição de descontos em cálculos de avaliação de imóvel para a base do imposto. Em primeira discussão, será analisado um outro projeto do prefeito. Ele institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Social em Campinas, que será vinculado à Secretaria de Finanças, com o objetivo de estabelecer mecanismos para estruturação e controle, viabilizando investimentos em ações destinadas a promover o desenvolvimento social da cidade. Também em primeira discussão, será analisado o projeto de autoria do prefeito que institui o Sistema de Inovação de Campinas, o Fundo Municipal de Inovação. O objetivo é estimular, organizar e apoiar uma rede qualificada de ambientes de inovação para potencializar o surgimento de startups na cidade. Também em primeira discussão, um outro projeto de autoria do prefeito que será discutido nesta noite é o que trata do Fundo da Assistência ao Desporto Amador. O objetivo é apoiar a prática e o desenvolvimento do esporte amador na cidade, estabelecendo de onde virão os recursos e onde poderão ser aplicados. O item 5 é o projeto de autoria do vereador Cecílio Santos, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a Maria Aparecida Gonçalo. O item 6 é o projeto de autoria do mesmo vereador, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a João Batista dos Santos. O item 7 é um projeto de autoria do prefeito que altera várias leis. De acordo com a justificativa, a proposta aperfeiçoa a descrição e os cargos atualmente existentes no município de Campinas, adequando às exigências e responsabilidades de cada um. Em primeira discussão, será analisado o projeto de lei de autoria do prefeito, que revoga uma lei de 1990, que permitiu ao Poder Executivo celebrar um convênio com o Sanatório Dr. Cândido Ferreira. O objetivo é revogar a lei para cumprir um acordo firmado na Justiça entre Campinas e o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira. O item 9 é a primeira discussão do projeto de autoria do prefeito que institui o programa de atração de novos investimentos e geração de empregos, estabelecendo mecanismos de incentivo para a atração e a ampliação de novos negócios na cidade. As empresas beneficiadas terão direito à isenção de IPTU, ITBI e ISSQN da construção civil e de taxas, além da redução do ISSQN para o percentual de 2%.
Os benefícios concedidos variam entre 6 a 20 anos, de acordo com o investimento, geração de postos diretos de trabalho, receita de prestação de serviços e valor adicionado. O item 10 é a segunda discussão do projeto de lei de autoria do prefeito, que trata do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra e sobre o Fundo Municipal de Valorização da Comunidade Negra. O projeto define as competências do Conselho criado em 2001 e estabelece como deve ocorrer a captação de recursos do Fundo Municipal da Comunidade Negra. O item 11 é a primeira discussão da proposta de emenda à lei orgânica de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, e outros parlamentares, que altera a lei orgânica do município. Ela propõe adequações estabelecendo a convocação de suplente em caso de licença do vereador titular por prazo superior a 120 dias. A norma federal é de observância e reprodução obrigatória para estados e municípios. A segunda mudança determina o prazo máximo de 30 dias para a apreciação de vetos do prefeito, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros do Poder Legislativo. O item 12 é um projeto de resolução de autoria da mesa da Câmara, que institui o Caderno do Poder Legislativo no Diário Oficial do município, desmembrando assim as informações da Câmara Municipal de Campinas. O 13º item da pauta é a segunda discussão do projeto de lei de autoria do prefeito, que muda a lei de 2018, que trata do Plano Diretor Estratégico. A proposta vai incluir anexos à lei em áreas denominadas de planejamento e gestão na região do Centro Tecnológico de Campinas. Em segunda discussão, está na pauta um outro projeto do prefeito. Este dispõe sobre a estrutura da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, acrescentando à estrutura existente um cargo de diretor e um cargo de coordenador departamental. O item 15 é a primeira discussão do projeto de lei de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que muda a lei complementar de 2019, que trata das construções clandestinas. A proposta vai ampliar o prazo do desconto de 50% na multa para a regularização do imóvel, que é de 2 anos. A proposta estende também o prazo por mais 2 anos até a vigência da lei. O item 16 é o projeto de autoria do vereador Eduardo Magoga, que declara órgão de utilidade pública municipal o Instituto Maestro Carlos Gomes. O item 17 é o projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo, que denomina como Praça Guilherme Lima uma praça pública do bairro das Palmeiras. Na sequência, serão analisadas matérias adiadas de reunião anterior. Em segunda discussão, o projeto de autoria do vereador Nelson Ossri é um substitutivo total que obriga que as reuniões do Conselho Social da Sanasa, que decide pelo aumento ou não do valor da tarifa de água na cidade, a serem realizadas em local e horário que permitam a ampla participação popular. Além disso, as datas dos encontros deverão ser publicadas no Diário Oficial do município com pelo menos 3 dias de antecedência. O item 18.2 é a segunda discussão da proposta de emenda à lei orgânica, de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, e outros parlamentares, que determinam o orçamento impositivo no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no orçamento municipal. A metade deste percentual deverá ser destinada a ações e serviços públicos na área da saúde. E uma emenda proposta pelo líder de governo na Câmara determina que as emendas impositivas passem a ser apresentadas em 2022 para aplicação no orçamento de 2023. O item 18.3 é o projeto de autoria do prefeito, que trata da mudança no Plano Diretor Estratégico, suprimindo do texto a menção de programas com vinculação a marcas expressas de governos e outras esferas. E, por fim, será analisado o item 18.4, que é um projeto de autoria do vereador Cecílio Santos e outros parlamentares, que institui a semana do lançamento da campanha da Fraternidade em Campinas, que será comemorada anualmente na primeira semana após a quarta-feira de cinzas, em sessão solene a ser realizada na Câmara Municipal. Então, a pauta completa você confere no www.campinas.sp.leg.br.
a partir das 6 horas, nós temos a transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. Lembrando que logo na abertura, a gente tem comunicado de vereadores, o momento em que cada parlamentar que fizer a inscrição para usar a tribuna tem até 5 minutos. Se for pedido tempo de liderança, esse tempo é de até 10 minutos. Depois do intervalo regimental, aí então a discussão e a votação desses mais de 20 projetos da pauta desta segunda-feira. Agora, Mirna Abreu, nós falamos aqui sobre os projetos da 26ª reunião ordinária, mas hoje tem primeira parte a partir das 5 horas da tarde. Também com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. A pedido do vereador Cecílio Santos, essa primeira parte, que acontece a partir das 5 horas da tarde, vai discutir a questão da crise hídrica na nossa região. Então, o vereador traz aí especialistas e discute no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Lembrando que, neste momento, devido ao ato da mesa, nós temos aí 50% da capacidade do plenário pode ser ocupada com a presença do público. E se você não puder vir pessoalmente, você acompanha aqui pela TV Câmara Campinas, canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra, também nas redes sociais, facebook.com/TV Câmara Campinas, facebook.com/Câmara Campinas, no YouTube da TV Câmara Campinas e ainda no site que a gente acabou de falar o endereço. Tá certo, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Volta amanhã, então, contando tudo pra gente? Voltamos, inclusive, com todas essas decisões, o que será votado, o que será aprovado ou não, amanhã aqui. Combinado até essa terça. Até. Domingo de muitos gols e polêmicas também. Ontem à noite, a Ponte Preta fez o simples e venceu o CRB no Moisés Lucarelli, dando um passo importante para se afastar da zona de rebaixamento. E o Guarani estava perdendo por 2-0 lá em Goiânia, foi buscar a igualdade em um jogo polêmico. Guarde esta informação. O VAR, árbitro assistente de vídeo, não estava funcionando em Goiânia para Vila Nova e Guarani. Aos 10 minutos, o zagueirão do Vila acertou a trave de Rafael Martins. Matheus Ludic respondeu neste chute de fora da área. Aos 37 minutos, jogada pela direita, cruzamento rasteiro e Alisson acertou o cantinho de Rafael Martins. 1-0 Vila Nova. No segundo tempo, logo aos 2 minutos, Clayton recebeu pela esquerda e tocou para Alisson, que guardou o segundo. Como o VAR não estava funcionando, fica apenas a reclamação sobre o posicionamento no momento deste lançamento. Aos 24 minutos, começou a reação bugrina. Jogada individual de Andrigo dentro da área, que serviu Matheus Ludic, o lateral direito, tocou na saída do goleiro e diminuiu 2-1. Aos 32 minutos, após cobrança de escanteio, Lucão do Break subiu mais que todo mundo e acertou o cantinho de George, tudo igual 2-2. Aos 39 minutos, Lucão do Break recebeu cruzamento rasteiro na área e mandou para o fundo das redes. Mas a auxiliar Maíra Mastella Moreira levantou a bandeira, alegando impedimento para a revolta dos jogadores. Como o VAR não estava funcionando, ficou nisso. Vila Nova 2, Guarani também 2. Um pouco mais tarde, no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebeu o CRB, jogo truncado. Romão tabelou com Jajá e cruzou na área. Careca pegou de primeira, mas passou por cima do gol de Ivan. A partir dos 34 minutos, só deu Ponte. Fecim recebeu na entrada da área livre, mas chutou à direita de Diogo Silva. Iago Henrique também arriscou de fora, mas essa o goleirão foi no canto conferir. Aos 42 minutos, Moisés driblou o lateral e viu Leonaldi na entrada da área. O volante ajeitou com a perna direita e bateu de esquerda no cantinho do goleiro, que não alcançou. 1-0 Ponte. No segundo tempo, aos 14 minutos, após lançamento de Brandão,
O atacante invadiu a área e acertou a trave de Ivan. Aos 17 minutos, a resposta pontepretana fez sim, serviu Moisés, que invadiu a área e soltou a canhota, mas a bola passou perto, por cima do gol. Aos 37 minutos, o Wesley do CRB tentou inverter o jogo. O atacante Rodrigão se esticou todo, roubou a bola e na intermediária sofreu falta do goleiro Diogo Silva. Em um primeiro momento, o árbitro expulsou o goleiro do CRB pela falta, mas o VAR chamou, pediu revisão e anulou o cartão. Enfim, ficou nisso. Ponte Preta 1, CRB 0. Bom, após a 34ª rodada, o Guarani terminou na 7ª colocação com 53 pontos, 2 atrás do Goiás, que fecha o G4. O Bugre volta a campo já na quarta-feira, depois de amanhã, contra o Brasil em Pelotas, que já está rebaixado. Então, uma ótima oportunidade para conquistar os 3 pontos e se aproximar ainda mais do G4. E a Ponte Preta joga na quinta-feira, 7h, aqui em Campinas, no Moisés Lucarelli, contra o líder Botafogo, que se vencer, conquista o acesso à primeira divisão. Então, grande jogo, cercado de muita expectativa. E claro que durante a semana a gente fala mais sobre as duas partidas, Brasil de Pelotas e Guarani e Ponte Preta e Botafogo. Olha só, o quadro Na Ponta do Lápis aborda hoje sobre marcas próprias, que geralmente têm um preço inferior às marcas tradicionais. Então, sobre este assunto e o impacto da inflação, confira a partir de agora. Olá, que bom ter você aqui conosco mais uma vez. Está começando o quadro Na Ponta do Lápis, na tela da TV Câmara Campinas. E hoje a gente vai falar a respeito das marcas próprias das grandes redes varejistas, né? Você já deve ter reparado que alguns mercados, algumas lojas, até mesmo farmácias, estão oferecendo cada vez mais produtos com a marca própria. E o que isso significa para o consumidor? É isso que a gente quer saber aqui com o Denilson Silva, que é consultor financeiro e vai poder falar a respeito desses produtos e dos benefícios para os consumidores. É benefício mesmo que a gente pode chamar, né, Denilson? Tudo bem? Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, cumprimento a todos. E é um benefício sim. Eu falo que a marca própria é uma tendência que começou com os supermercados, com os grandes supermercados, né? É muito visível nas prateleiras. E hoje, basicamente, está presente em todas as lojas de varejo do país. Supermercados, farmácias, lojas de produtos naturais, produtos esportivos. Então, hoje, onde nós vamos, nós vemos as marcas próprias. Onde o varejista, ele compra e gerencia o processo até colocar o nome do seu estabelecimento ou lançar um produto próprio. Lançando um produto próprio, ele vai ter a sua marca vendendo com exclusividade. E muitas vezes esse produto da marca da loja, do supermercado, acaba sendo mais barato do que o produto tradicional da fábrica, da indústria, que seja. Sim. Isso também compensa. O que acontece? Os estabelecimentos, eles vão até o fornecedor. Muitas vezes esse fornecedor é um pequeno fornecedor. Ele tem menos custos com funcionários, menos custo com impostos. Também a questão de marketing. O que se gasta com marketing? De 17% a 30% do custo final, que não vai ter esse produto com a marca própria. Porque ele foi e comprou direto do fornecedor. O fornecedor pequeno, ele começa a ter uma compra maior de insumos, o que vem deixar mais em conta o insumo. Ou seja, são vários fatores que levam a derrubar o preço. Toda essa cadeia de produção acaba influenciando na hora do caixa, né? Você vai ter uma economia no seu bolso e acaba rendendo, às vezes, com um produto da mesma qualidade, ou às vezes até superior daquela marca que está acostumado. E hoje o público, no geral, ele quer preço. Ele vai buscar preço, ele vai pechinchar, ele vai pesquisar em vários supermercados.
Isso daí é natural, ele vai estar indo atrás. Mas também nós não podemos só olhar a questão de tempo, de preço, mas ele vai estar apresentando um produto muitas vezes específico para o público dele. De repente, lojas de produtos naturais, ele vai estar ofertando um produto específico para o público dele. Então, são as diferenças que as marcas próprias, ele tem essa facilidade de estar mexendo e fazendo, trazendo ao seu consumidor. Agora, Denilson, a gente vive num momento em que estamos acompanhando a alta da inflação, o poder de compra do consumidor tem ficado menor, infelizmente. Essa também é uma alternativa para você ter um pouco de economia no fim do mês? Sim, é uma alternativa. O consumidor ele tem que estar muito atento. Ele tem que estar muito atento porque as marcas próprias ele tem ofertado uma média de 20% a menos que os produtos normais que você encontra nas prateleiras dos supermercados. E também, na hora de procurar esses produtos, a pessoa tem que realmente conferir se isso aí vai estar atendendo ela. Se a qualidade do produto, isso aí tem que estar muito atento, né? Se a qualidade vai realmente estar atendendo o que ela está buscando. E não sei se você já percebeu, mas muitas desses estabelecimentos, eles até colocam esses produtos como promoção, né? Porque ele tem preço, ele tem margem para poder colocar promoção. Alguns estabelecimentos, eles colocam dias específicos, então tem que pesquisar preço, pesquisar, no caso, se a oferta tem dias específicos para venda, tem que procurar, né? Tem que procurar para poder estar... Sempre importante, né? Aliás, quando esse tipo de produtos estão à mostra, tendo maior concorrência, também acaba, de certa maneira, puxando o preço dos outros, daquelas marcas já consolidadas, também um pouco para baixo. A concorrência aberta tem essa diferença. Como eu comentei, esses produtos, os produtores que têm colocado no supermercado, se não fosse através da marca própria, ele não entraria na prateleira daquele supermercado. O pequeno produtor, o pequeno fornecedor, ele não entra dentro dessas grandes redes. E através da marca própria, ele está entrando. E isso daí começa a ter essa concorrência, uma concorrência que não tinha, porque esses produtos nem entravam lá. E acaba gerando toda a rede de economia do país inteiro, Exato. Porque está favorecendo o pequeno produtor, o pequeno fornecedor. Exatamente. Como que para o consumidor, aquele que está sempre buscando as melhores condições de pagamento e tudo mais, de que maneira isso reflete no saldo final do mês? Se você tiver uma porcentagem de economia no mercado, isso pode gerar receita para no final do mês conseguir conquistar alguma coisa, investir em alguma coisa? Exato. Se ele conseguir economizou na compra, vai sobrar dinheiro para outra coisa, né? Economizando no supermercado, eu falo o seguinte, tem algumas coisas que você tem que tomar cuidado para ir no supermercado, né? Está atento aos valores, pesquisar os valores, sempre dar preferência às marcas próprias, porque só pelo fato de ser marca própria, normalmente tem essa diferença de preço numa média de 20%. Preferir não ir, por exemplo, com toda a família no supermercado, porque normalmente indo toda a família, cada um quer comprar alguma coisa, quer pegar outra coisa, isso aí vai elevando o preço, né? Não ir com fome, isso aí faz você comprar mais. Então são todas coisas que você tem que olhar para estar indo no supermercado, né? Assim você vai economizando. E no final do mês, quem sabe, possa investir essa economia em alguma coisa e fazer render também. Exatamente. Né? Sempre fazer aquela relaçãozinha das coisas que você vai comprar. Porque você tendo uma relação e não saindo fora, você não vai estar gastando com coisas que não são necessárias. Exatamente. E assim você aprende a ter mais cuidados com o seu dinheiro, como a gente sempre fala aqui no quadro Na Ponta do Lápis. Sim. Denilson, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Já convido você para os próximos programas. Eu que agradeço, muito obrigado. É isso, Denilson Silva, nosso consultor financeiro, parceiro aqui do Na Ponta do Lápis. E para você que está sempre aí assistindo e buscando dicas e informações, na próxima semana eu volto com mais informações para você cuidar bem do seu dinheiro. Um grande abraço, até lá. Tchau.
E atenção, porque tem frente fria se aproximando de Campinas e região. Hoje o sol aparece durante todo o dia, mas a partir de amanhã a nebulosidade toma conta e tem chuva, hein? Então saia de casa com o seu guarda-chuva nesta sexta-feira. Olha só aqui na minha tela, amanhã então terça-feira, nebulosidade tomando conta com chuva e as temperaturas mínima de 17 e a máxima não passa dos 27 graus aqui em Campinas. Hora de falar sobre um profissional que exerce diversas funções em uma padaria. É responsável por, além de preparar os alimentos, selecionar os materiais, criar novas receitas, gerenciar a cozinha, enfim, você sabe como é o dia a dia de um padeiro? Então, a partir de agora, se liga na profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só, hoje a gente vai falar sobre padeiro. Então, se liga aí, bora! Foi apenas 6.000 anos no Império Egípcio que o pão foi de fato descoberto através da fermentação do trigo. E para fazer o pão precisa, claro, do padeiro. Um bom padeiro é aquele que consegue realizar todas as receitas e manter a cozinha organizada. Por isso, o padeiro precisa ser um profissional extremamente responsável, hein, galera? Os padeiros estão nas padarias, panificadoras, supermercados ou pequenas lojas de produtos caseiros. São os padeiros que modelam as massas dos mais diversos tipos de pães, desde o famoso pão francês até os elaborados pães. Bom, e para a gente entender um pouquinho mais sobre essa profissão, eu estou aqui com o Eriksen, que faz 6 anos que trabalha como padeiro. Tudo bem? Prazer em tê-lo conosco aqui no quadro Se Liga na Profissão. Tudo bem, André? Tudo bem? Beleza. Bom, conte pra gente sobre essa profissão, como você se interessou, como é que é? Bom, a profissão de padeiro é uma profissão em potencial, ainda mais hoje com a linha da fermentação natural. Hoje, um pão feito sob fermentação natural tem vários benefícios, não só voltado para a questão aí nutricional, mas também por questão aí de desenvolver cardápios diferentes para restaurantes, né? Então, só por isso já tem um grande potencial. Você se interessou como por essa profissão? Na verdade, eu fiz uma transição de carreira, eu trabalhava com pesquisa científica. Olha só! E aí eu acabei não tendo mais afinidade e resolvi procurar uma profissão que eu pudesse desenvolver minha criatividade. E aos poucos fui entrando na panificação. E a gente está num ambiente totalmente apropriado, tanto que o pessoal em casa certamente está ouvindo um barulho. Esse barulho do que é, para falar para o pessoal? Esse barulho é da amassadeira, que é a máquina responsável para misturar a massa da receita de pão. Né? E o pão ele fica lá mais ou menos quanto tempo? Olha, dependendo da quantidade de massa, fica entre 20 a 40 minutos, que é o tempo necessário para a massa se desenvolver, para você ter um pão bonito, uma aparência bonita. Sem essa mistura, você não consegue ter um pão bonito, que é o que a gente encontra às vezes aquele pão solado, né? Então, a máquina faz papel de conseguir um resultado muito bom. Qual é o passo a passo para fazer um pão? Conta pra gente. Tem vários modos, tá? Eu vou falar um só. O primeiro passo é a gente misturar os ingredientes secos de uma receita de pão, né? Que no caso é farinha, sal e um pouquinho de fermento. Misturou essa parte seca, nós adicionamos a parte líquida, geralmente é água, às vezes pode ser suco, às vezes pode ser cerveja, às vezes pode ser vinho, mas o pão tradicional é farinha, água, sal, fermento natural. O bacana é que o padeiro, ele não trabalha só em padaria, as pessoas talvez imaginam que trabalha só em padaria, mas o mercado, nós estávamos conversando, ele é amplo, né? Pode ser padaria, restaurante, hotel, né? Gostaria que você falasse sobre isso. Tudo. A profissão de padeiro é muito ampla hoje, né? Hoje você, como padeiro, né, formação ou padeiro de vida, como se diz, você pode trabalhar tanto quanto consultor técnico, trabalhar em padaria, trabalhar desenvolvendo cardápios e também tem uma nova frente que é a parte de pesquisa científica, né? Você desenvolver e testar ingredientes novos aí, né? Novos e saudáveis. Então, assim, o campo cada vez mais amplo, né? E outra coisa curiosa é que as pessoas imaginam que o padeiro ele faz só pão, mas não é só isso, né? Não, o padeiro ele tem que ter uma visão holística de tudo, né? Tem que estar olhando estoque, tem que gostar de matemática. Sem matemática, você não consegue trabalhar com panificação, porque tudo é balanceado, né?
tudo envolve percentual, proporção, e sem isso você não consegue trabalhar mesmo. E o dia a dia de um padeiro, imagino que comece bem cedo, né? Porque o pãozinho tem que estar pronto e tudo mais. Fala um pouquinho sobre essa rotina, que horas que o pessoal tem que chegar para trabalhar. A gente brinca que entrar na área de gastronomia tem que entrar com os 2 pés, porque se não entrar com os 2 pés, você acaba desistindo. E a profissão de padeiro também exige um pouco mais, porque você acaba entrando na madrugada e ficando até muito tarde para conseguir entregar o pãozinho pro pessoal, né? Então, realmente... Que horas que o pessoal costuma entrar na padaria, por exemplo? Dependendo da época, 4 horas, 13h30. Meu Deus, então tem que acordar que horas? E às vezes, pois é. 2 da manhã? Por aí. Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Tem que ralar. Mas é uma profissão que tem um retorno muito bacana, você tava me contando, né, cara? Sim, porque hoje tem um apelo muito forte nutricional e um apelo de desenvolvimento de cardápios, né? Você pode trabalhar... Diferentemente dos pães tradicionais, você tem uma diversidade de aplicações que não é só o pãozinho com manteiga. Hoje você pode fazer sanduíches, pode contextualizar com pratos da culinária, né? Então, ou seja, você extrapolou o universo da padaria, do lanchinho e do pão com café, né? Já extrapolou, como se diz, né? Já não é mais só isso. Não é mais só isso, tem muita coisa. E algo que é muito bacana é o seguinte, porque tem que se preparar. Não, às vezes alguém pode estar achando, tranquilo, fácil. Não é, tem que se preparar, tem curso para isso. Você, inclusive, é professor, né? Sou professor de planificação. Tem que se preparar porque as habilidades e as competências, elas precisam de muito mais dedicação, né? Olha só. Antes você trabalhava aprendendo com um padeiro que ficava na padaria. Hoje, você segue um protocolo para você conseguir obter o pão. Se você não estudar e se dedicar, vai ter muitos erros, né? Então, o atributo desejado do pão acaba não sendo atingido porque você não tem esse treinamento, né? Então, exige cada vez mais e mais treinamento aí nessa área, né? Por exemplo, a gente não está numa padaria. Gostaria que você falasse sobre essa estrutura. Você faz pães aqui, você vende, como é que funciona? Você vende para as padarias também? Falar um pouco sobre a estrutura aqui, as máquinas, não é, de fazer pão. Hoje a gente é como se fosse uma mini fábrica ou padaria online, né? Nós vendemos para pessoa física e jurídica por meio de reserva de pães, é como se fosse uma encomenda. Nós temos um aplicativo para isso. Atualmente nós fornecemos para padarias, cafés e restaurantes, né? Desde a linha restaurante japonês até outros restaurantes mais clássicos aí, para servir os pães, né? Então a nossa função é fornecer os pães prioritariamente para pessoas. A gente não serve como café, não temos um serviço de mesa, né? Ele é simplesmente de produção e fornecimento de pães, né? Tá vendo, pessoal, que legal? Então é uma outra área, né? Uma outra área, uma outra dinâmica. Outra área, uma outra pegada, uma outra dinâmica, como você disse. Enfim, de fato, o mercado é bastante amplo, né? E a gente daqui a pouco vai, inclusive, experimentar os pães, não é? Isso aqui já é o pão pronto, né? Esse aqui já é um pão pronto, esse aqui é um pão sourdough, esse aqui é um pão clássico da fermentação natural. Ele tem esse aspecto mais rústico, né? Ele tem esse aspecto porque ele é assado no forno de pedra, né? Então a pedra ele dá esse aspecto bem rústico mesmo. Como eram os pães feitos há anos atrás, 1000 anos atrás, que eram feitos em sistema muito forte, né? Então até a coloração dele, ó, o aroma de defumado também, tudo isso atrai muito o cliente, né, o consumidor, porque é um outro tipo de experiência gastronômica, né? Você sente o sabor, sente o aroma. É um pão diferenciado. Até eu perguntei para você se nesse pão o pessoal costuma passar alguma coisa, manteiga, requeijão, geleia ou não? Passa. Esse pão aqui você pode trabalhar com todos os tipos de antepastos e geleias, né? Mas dá para comer puro também. Dá para comer puro. Um azeitinho. Azeitinho. Olha só que legal. Pão é tudo de bom, né, galera? É verdade. Eu, particularmente, sou apaixonado por um pãozinho. É bom demais, né, cara? É bom demais. É clássico, né? Pão é básico, né? Quais as dicas que você dá pro pessoal que tá em casa assistindo e falou, puxa vida, tô vendo o Eric sem falar, que bacana, me interessei pela profissão, gostaria de seguir esse ramo, essa área, que dica que você dá pro pessoal? Então, você que está buscando aí uma profissão nova, né? Em função dessa pandemia maluca, né? A profissão de padeiro é uma profissão muito promissora, né? Porque pão é uma coisa básica e é algo que todo mundo tem um apreço, por questão mesmo até de ser algo simbólico, né?
pão ele é simbólico, além de ele ser um alimento, ele é simbólico. Então as pessoas gostam do pão de uma maneira cultural, né? Então, às vezes consomem pão sem saber que está consumindo pão, de tão enraizado, né? Então, assim, para você que quer trabalhar nessa área, que está querendo pensar numa profissão, a profissão de padeiro é uma profissão muito bacana, tem bastante potencial e como todo mundo gosta de pão, dificilmente você não vai conseguir vender, né? Então, É verdade. Potencial. Isso que você falou faz todo sentido. Tem muita gente que gosta de pão, então dificilmente você vai ficar, puxa, pra quem que eu vou vender? Pra quem que eu vou vender? Porque tá dado o recado. Muito legal. Cara, muito obrigado aí por Obrigado, participar conosco. É um quadro que a gente toda semana conta, não é, a história de uma profissão, passa as dicas pro pessoal que tá em casa. Hoje foi a vez de padeiro. E você, show de bola, representou muito bem, tá bom? Obrigado, né? Obrigado. Valeu, pessoal, já sabe, né? Se liga na profissão. E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que daqui a pouco, às 5 horas da tarde, tem a primeira parte da reunião ordinária. A partir das 6 horas, todas as discussões e votações sobre os projetos. E nos vemos amanhã ao meio-dia contando tudo para você. Até lá. Tchau, tchau.